as células, que é para vocês entenderem melhor. Se você observar bem o formato geométrico, certo, das células parabasais, essas células parabasais, elas são no sentido oval, certo, no sentido oval. E esse sentido oval, se você analisar bem, ele vai ser um formato tipo um ovo frito. Quando você frita um ovo que ele fica bem inteirinho, certo? Ele fica no formato. Então, é a relação núcleo-citoplasma, certo? O núcleo ele é um pouco menor do que as células, do que o núcleo das células basais. As células basais, ela tem um núcleo bem maior e bem dizer nada de citoplasma, enquanto as células parabasais, ela tem um pouco mais de citoplasma que as células basais. As células parabasais, né, apesar de ter uma quantidadezinha de citoplasma, ela também tem um núcleo, né, menor do que as células basais. E se você observar bem as células intermediárias, né, e você vê esse formato geométrico, você vai ver que o núcleo, a comparação, né, a relação núcleo-citoplasma das células intermediárias, né, o núcleo dela é menor do que a da célula parabasal, e é como se fosse uma almofada, né? Você vê que o núcleo, a comparação núcleo-citoplasma é bem diferenciado. E é nesse formato geométrico. Já as células chegando de intermediárias, passando de intermediárias para superficiais, o formato dela é esse formato aí, quadrado, certo? Né? E muitas vezes você vê o núcleo bem pequenótico, pequeno, e uma quantidade bem maior de citoplasma. E é isso. Com relação às células da endocévice, são células do tipo colunares, cilíndricas e denominadas de glandulares, aliás. Você tem duas formações, a formação do tipo paliçado, como se fosse o formato de uma cerquinha, e se você observar bem, ela é um formato meio que cilíndrico. Já as células, né, a outra formação é a formação tipo favo de mel, certo? Que você observa são um formato mesmo de um favo de mel, certo? E são células do tipo mucífera, são células produtoras de muco. Essas células produtoras de muco, certo? E também pode ter algumas células ciliadas também, certo? Em algumas regiões da endocévice. Certo? Veja a comparação, observe a comparação que você vai saber diferenciar. Alguns processos inflamatórios, certo? São bastante visíveis e relativos, aliás, relativos não, bastante visíveis, que você vai ver na célula um halo perinuclear bem grande, certo? Bem volumoso, e isso é naturalmente de um processo inflamatório, assim como a hiperqueratose, certo? Que é a hiperqueratinização da célula, que visto na lâmina você vai ver uma coloração meio que alaranjado forte, certo? E tecidualmente você vai ver um negócio meio que assim mais grosso, mais esbranquiçado, certo? Na região da parede tecidual, mas na lâmina você vai ver um formato meio que alaranjado para tom de vermelho, que é chamado de hiperqueratose. E também esse é um dos fatores também geralmente de inflamação.
e o halo perinuclear também, ele bastante grande. Outro fator bastante importante de inflamações e displasias são a binucleação, certo? O processo de binucleação. Bem, o útero, certo? Ele sadio, normal, sem nenhum problema, ele encontra-se nessa coloração, certo? Tanto a ectocervice, certo? Você vai ver nessa coloração. E a entrada dela, né? Que é a junção escamo-colunar, mas internamente não dá para ver a endocervice, mas você vai ver ela desse jeito, limpinha, com essa coloração arrosada, né? Mais rosa. Isso daqui é a ectocervice normal, certo? Se você vê a camada, né? Camada basal mais embaixo e mais embaixo da camada basal, certo? Você vai ver, né? Os outros camadas, certo? E acima da camada basal você vai ver as células do tipo parabasal, certo? A camada basal você vai ver que é denominado uma só fileira. E na camada parabasal, geralmente 2 fileiras, certo? E as células são um pouco diferentes uma das outras. E mais acima você vai ver a camada de células intermediárias e superficiais, certo? E falando um pouco também da endocervice, você pode ver as células, certo? A camada de células, elas estão em formato empaliçado, né? Em formato de cerquinha, que são as células mucíferas, as células produtoras de muco, certo? E você vê que o núcleo dela é mais embaixo e em cima o citoplasma dela, certo? Você pode ver que elas não são ciliadas. Já em outro lado, você vai ver algumas das células, certo? Ciliadas nas extremidades e ao meio você vai ver ela em formato empaliçado também, como uma das extremidades, só que sendo mucíferas. E como eu estava falando, né, você vai ver que na região mais externa, certo, da vagina, ou seja, da vulva, você vai ter mais a presença de células epiteliais do tipo estratificada e queratinizada. Por quê? Porque é um tecido mais externo, certo, e tem que ter uma proteção, né, que a queratina é uma proteção né, a primeira nas células escamosas e tal, né? A queratina ela serve como proteção para aquela região. Por isso que você vai ver essa coloração, certo? Mas se essa coloração tiver nas células internas, nas células do útero, isso quer dizer que tem uma hiperqueratinização, que é um processo inflamatório, certo? E já ela sendo externamente, ela está em estado normal. E observando bem, esse epitélio pavimentoso estratificado, o formato das células do lado, vem explicando todos os formatos, né? Tanto da basal como da parabasal, né? E da intermediária e das superficiais. E esse é o formato, né, como eu disse, né, do queratinizado, né? Você vai ver que as camadas de cima são,
né? Mesmo esquema, mas só que são mais coradas. Bem, no terceiro slide agora você vai ver um carcinoma escamoso, certo? O carcinoma escamoso invasivo. Por que que ele é um carcinoma invasivo? Você pode ver que o formato dessas células, certo? Vamos fazer uma comparação. Você tem uma estrela do mar. Essa estrela do mar tem várias pontas, certo? Ela é puntiforme, certo? É o mesmo esquema das células, né? Invasivas. Elas não são arredondadas, elas criam puntiformidades, elas ficam pontiagudas, elas ficam todas puntiformes. E essa puntiformidade é justamente essa formação que faz com que a célula invada outro tecido, certo? Você pode ver, ó, esse detalhe aqui, ó, isso aqui são duas células, certo? E você pode ver que elas são puntiformes, certo? Isso é uma característica bastante importante na hora que você for olhar o esfregaço, porque invasivo, certo? Quer dizer que ela tem suas ramificações, ou seja, o citoplasma dela é meio que puntiforme, tem várias deformações. É diferente de um carcinoma in situ. O carcinoma in situ, tanto num raio-x ou histologicamente, você vê numa lâmina de tecido, ele vai ter contornos bem delimitados, um conglomerado de células, certo? Células displásicas, células com hiperplásicas, células grandes, células disformes. Só que nesse contorno, ele vai ter um contorno bem delimitado, certo? Onde tem esse números de células dentro, certo? Enquanto o invasivo, você vê desformidades, ele não tem contornos bem definidos, ele tem deformidades, eles são puntiformes, certo? Então, já o carcinoma indiferenciado, por quê? Porque você vai ver células, certo? Com a cromatina densa. Outro detalhe, a membrana dela, certo? Você vai ver que a membrana dela, em um lado você vê é bem visível, de outro lado você não vê visibilidade, a cromatina é densa, binucleações ou trinucleações, certo? Você vê algumas com cariorrex, que é o que? É a fragmentação do núcleo ou várias formações de nucléolos dentro do núcleo, certo? Isso é denominado cariorrex. Então, já o helicil, se você observar no helicil, que é uma displasia leve, né? Você observa que as células intermediárias, ao invés dela ter, certo, um núcleo, certo, mediano, ela vai ter um núcleo bem maior. Algumas células, elas vão ter essa queratinização e muitas delas vão ter binucleação. E o mais importante de tudo é que você vai encontrar um halo nuclear bastante grande, certo? Bastante desenvolvido. E você não vai ver a divisão, né, de camadas, você vai ver elas umas sobre as outras, em determinadas camadas. Ela não tem uma camada uniforme, sim uma camada desforme, certo? Uma deformidade na camada. É uma coisa bastante importante você ver, porque elas não têm o amadurecimento, elas são células que não amadureceram corretamente, certo? Elas não chegaram à maturidade, elas são células imaturas.
só que é numa camada bem mais discreta, certo? Não é várias camadas, são algumas células, mas em outros lados você vai ver que tem a delimitação e em outros lados não. Já na displasia moderada você vai ver que ela já tem várias binucleações, certo? E além das binucleações você vai ver inúmeras células com vários halos, com cada uma com halo perinuclear, certo? Bem desenvolvido e estão desordenadas, certo? Elas não estão em ordem, elas estão de maneira desordenada. E você vai ver que é uma sobre as outras, você não vê uma delimitação. E já na displasia acentuada, né, que é o HCIL, você vai ver que infelizmente não tem nenhuma delimitação, nenhuma existência de delimitação. É uma célula sobre as outras e através do halo perinuclear bastante acentuado e grande, você vai ver que parece como se tivesse um espaço vazio uma entre as outras. E geralmente, quando é bem acentuado, você vê em carcinoma in situ, certo? Muitas vezes esse carcinoma in situ, ele pode se transformar em um carcinoma invasivo. E você observe também que existe essa coloração de hiperqueratinização.